Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 18 de agosto de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 2, Despenseiros dos Mistérios de Deus. Nós estamos na 8ª semana com a mensagem 16. Os judeus pedem sinais. Ó Senhor Jesus, mas a gente exercita o Espírito, né? Vamos diante do Senhor para que Ele nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Né? Revelação para a gente poder ver realmente aquilo que Deus quer nos mostrar, aquilo que de fato Ele fala na palavra. E sabedoria na hora de a gente aplicar isso no nosso viver. Ó Senhor Jesus, o importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Por isso a gente precisa desenvolver nossa intimidade com Ele, ser mais íntimo de Deus para que Ele possa falar conosco pessoalmente. Ó Senhor Jesus, que o Senhor Jesus Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Êxodo capítulo 2, do versículo 23 ao 25. Senhor Jesus. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Ó Senhor Jesus. Agora capítulo 14, do versículo 15 ao 31. Senhor Jesus. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que os sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Ó Senhor Jesus. Capítulo 19, do versículo 4 ao 8. Senhor Jesus. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa.
São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Ó Senhor Jesus. Salmos 126, versículos 5 e 6. Senhor Jesus. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 7, do versículo 15 ao 18. Senhor Jesus. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Senhor Jesus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: a excelência do poder é de Deus. Ó Senhor Jesus, quando nos oferecemos a Deus para servi-lo, precisamos ver que temos um tesouro em um vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quem deve ser honrado é Deus e não nós, pois somente Ele é poderoso. Somos simples homens pecadores que Deus resgatou. Ó Senhor Jesus. Apesar disso, seu desejo é usar-nos em sua obra. Que jamais nos esqueçamos dos grandes feitos de Deus em nossa vida. Quando o povo de Israel estava vivendo no Egito, escravizado, na servidão de Faraó, incapaz de salvar-se, clamou ao Senhor e ele o ouviu. Deus agiu com mão poderosa e libertou seu povo. Isso nos mostra que somente Deus pode salvar-nos da escravidão do mundo. É Ele quem encerra o mundo e seu príncipe, assim como fez com o exército de Faraó no Mar Vermelho, o que tipifica o nosso batismo. Depois de sermos salvos e batizados, passamos a viver para Deus e nos tornamos sua propriedade exclusiva, assim como Ele desejou para o povo de Israel. Ó Senhor Jesus, que não caiamos no mesmo erro deles, que apesar de serem salvos em asas de águia e verem tantos sinais, tornaram-se independentes de Deus. Lembremos-nos de que quando supomos ter capacidade de cumprir a lei, como o povo de Israel tentou, somos derrotados. Foi essa mesma independência que Jesus encontrou ao viver entre eles, e por causa disso, Deus cessou de se revelar e então chamou a igreja para ser seu povo exclusivo, um reino de sacerdotes. Ó Senhor Jesus. Portanto, devemos ter cuidado, pois se dependermos de nossa própria sabedoria e capacidade, Deus também cessará de agir em nosso meio. Mas se continuarmos tendo um coração dependente, Deus realizará grandes milagres entre nós, dentre os quais o maior será a sua salvação em nossa vida. Assim, cooperando com o propósito do Senhor, surgirão novas igrejas, os vencedores serão produzidos, e o refúgio para os filhos de Deus que virão para a América do Sul nos tempos finais será preparado. Senhor Jesus. Não desanimemos, pois mesmo que plantemos com lágrimas, colheremos com júbilo. Deus é poderoso. Se houver doenças, Ele curará. Se houver problemas, Ele resolverá. Não é um assunto relativo a nos curar apenas para ficarmos bem, mas nos curar para que façamos a sua vontade e frutifiquemos abundantemente. Aleluia! Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, tudo aquilo que a gente buscar em prol do reino, em prol da vontade de Deus, Ele vai nos conceder, Senhor Jesus. Se a gente, como Ele tocou aqui no finalzinho, se você quer cura, você quer bênção, você quer as coisas só por ter, Senhor Jesus, o Senhor não tem como fazer nada. Mas quando você
quer ser curado, você quer ser abençoado para avançar, para cumprir o propósito de Deus na sua vida, para cumprir a obra de Deus, tudo isso Ele vai conceder, né, Senhor Jesus. Óbvio que, né, essa é uma via de regra, né, mas existem exceções, né? Cada caso é um caso, né? O Senhor sabe, né, a maneira de lidar com cada um de nós. Então a gente não deve ficar desencorajado nem desanimado, né? Às vezes, poxa, eu estou buscando o Senhor, mas eu tenho uma doença, tenho aqui um problema, uma situação, e o Senhor não resolve, então quer dizer que eu estou fazendo algo errado? Não, né? Já falei isso várias vezes, né? Servir o Senhor, né? Buscar a palavra, buscar o Senhor, não é uma questão de certo e de errado, né? Mas uma questão de cumprir a justiça de Deus, cumprir a vontade dEle. E tem coisas que Ele coloca na nossa vida, né? Ali para o nosso aperfeiçoamento, né, Senhor Jesus, para a gente poder experimentar, né, certas situações, para a gente ser mais dependente dEle, né, Senhor Jesus. Como a gente vê o próprio caso de Paulo, né, que orou várias vezes, né, para que o Senhor removesse um espinho na carne, né. Ali a Bíblia não especifica o que é, né, mas ele fala que tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, né, alguém que ficava ali, talvez fosse uma pessoa ou uma situação, até mesmo uma doença. A Bíblia não relata, né, algo ali que ficava incomodando ele, né, que ficava de repente afrontando ele, mas isso levava ele a depender mais do Senhor. É isso que a gente precisa tocar, né? Tudo que acontece na nossa vida é para a gente depender mais de Deus, né? Para a gente não se orgulhar, para a gente não se tornar independente como o povo de Israel fez, né? O Senhor foi lá, poxa, estava ali naquela, né, aquele amor ali, né? O Senhor falando, olha, veja como vos livrei com asas de águia, né? Livrei vocês da mão dos egípcios e tal. O Senhor levando ele para boa terra, mas aí entrou a independência deles, né? Não, tudo que o Senhor disser a gente vai fazer, né? Tipo, né, como se ele dissesse assim, não, Senhor, o que o Senhor fazer é fácil, a gente já está acostumado a fazer muita coisa, né? É tranquilo. Ó Senhor Jesus, mas a gente tem que glorificar a Deus como Deus, a gente não pode comparar Deus com outra coisa, achar que as coisas divinas, as coisas celestiais são comuns, a gente pode com a nossa habilidade, a nossa própria capacidade cumprir algo, ó Senhor Jesus. Mas a gente precisa discernir tudo espiritualmente, né? Ver qual a maneira que o Senhor quer, né? A gente já viu aqui na palavra, né? Às vezes aquilo que o Senhor quer não tem muita lógica, né? Senhor Jesus, a gente viu ali, né, no caso do rei Josafá, né, tomar posição, não fazer nada, eles mesmos vão se destruir, né? Eles ficaram só ali parados e os próprios inimigos ali que estavam cercando ali o povo se destruíram, eles não precisaram fazer nada, depois foram só voltar e colher os despojos da guerra, né? E colheram tanta coisa que demoraram 3 dias, né, para poder colher todos os tesouros, tudo que tinha ali de útil ali, né? Senhor Jesus, para o tesouro do Senhor. A gente viu também ali as muralhas de Jericó, né? Poxa, vai rodear, tocar ali a trombeta, né? Senhor Jesus, 6 dias vai rodear uma vez só. Aí depois no 7º dia vai rodear 7 vezes, vai gritar e a muralha vai ruir. Que lógica tem isso, né? Ó Senhor Jesus, o irmão até citou, né? De repente, a gente olhando ali, de repente no primeiro dia até vai, mas depois faz isso mais 6 dias e parece meio ridículo, né? Pois o que a gente está fazendo aqui? Andando em volta da cidade? O que isso vai resolver? Ó Senhor Jesus, e às vezes a gente fica assim também diante do Senhor, né? O Senhor, ele nos dá uma incumbência, nos dá algo ali, e a gente fica assim, Senhor, não, Senhor, eu quero resolver o meu problema, eu quero fazer isso, fazer aquilo, para que eu estou fazendo isso aqui? Não tem nada a ver, né, com aquilo que eu pedi para o Senhor, aquilo que eu estou buscando diante do Senhor. Mas quem sabe se tem a ver ou não é o Senhor, né, Senhor Jesus. Pode ser algo da nossa vida que a gente está pensando assim, não, vamos lá, vamos chegar, vamos atacar e vamos resolver, e o Senhor está falando assim, não, vai demorar 7 dias, rodeia aí, vai rodeando, né? Ó Senhor Jesus, só no 7º dia que vai resolver. Então a gente precisa aprender a confiar no Senhor, né? Senhor Jesus, como a gente leu ali no finalzinho ali de Êxodo ali, né? Dos versículos que a gente leu, né? Que o povo viu ali, né, a poderosa mão do Senhor, creu no Senhor e confiou no Senhor. Pena que isso não durou muito, né? Depois eles quiseram fazer sua própria vontade, né? Ficaram murmurando. A gente conhece toda a história, né? Mas tudo isso serve de exemplo para nós. A gente precisa confiar no Senhor a cada momento, a cada dia. O Senhor, ele sempre vai nos beneficiar. Mas a gente tem a nossa natureza pecaminosa, nós temos uma natureza teimosa dentro de nós. A gente sempre
né, desobedece o Senhor, né? A gente às vezes compreende a vontade de Deus, mas na hora de executar, né, depara com as dificuldades e aí a gente se esquece, né? A gente não se mantém ali de maneira diligente ali no caminho do Senhor, a gente quer tomar um atalho, ó Senhor Jesus, né? Então a gente precisa realmente aprender a tomar posição pelo Senhor, né? Fazer exatamente o que Ele está falando, né? E para isso requer mais intimidade, a gente precisa ter mais intimidade com o Senhor, ter mais comunhão com Ele, né? O tesouro está em vaso de barro, né? O tesouro está dentro de nós, a gente precisa revelar esse tesouro, a gente não deve ficar olhando para o vaso de barro, né? Por isso que a gente precisa honrar o Senhor, a excelência do poder é de Deus e não de nós. Por isso que a gente precisa exercitar o nosso espírito, né? Por isso Paulo falou, olha, eu não estou vendo com falar persuasivo, com eloquência, com nada da sabedoria desse mundo, mas eu estou vendo com demonstração do Espírito e de poder. E é isso que a gente precisa fazer hoje, né, no nosso viver cristão, né, tocar em tudo aquilo que é espiritual, trazer espírito e vida para as pessoas, né, exercitar o nosso espírito. Então a gente vai trazer um mero convencimento, né, vai usar a eloquência ali e tal, e convence, aí daqui a pouco a pessoa ouve outro argumento, pronto, muda de ideia. Mas quando é algo espiritual, né, algo ali que realmente foi o Espírito, né, foi a excelência do poder de Deus que atuou, aí já é diferente, né, já é um peso, né, um peso espiritual. Então por isso a gente precisa valorizar a palavra, né, Senhor Jesus. Como ele tocou aqui, né, a gente não se deve achar que a gente é grande coisa, né, a gente tem que perceber que nós somos apenas homens pecadores, né. Óbvio que, né, o Senhor nos escolheu, Ele quer nos usar, Senhor Jesus, mas a gente não deve ficar se achando, né, achando que a gente é superior a alguém. A gente tem sempre que lembrar, né, poxa, eu sou só um pecador, né, a quem Deus resgatou, né, sou só um tição tirado do fogo, Senhor Jesus. Né, é isso que a gente precisa ver para a gente não se orgulhar, senão a gente vai se achar melhor, vai se achar superior, e aí é que está o problema, né, Senhor Jesus. A gente começa a trilhar por esse caminho, né, e aí o Senhor ele cessa, né, ele cessa de nos abençoar, ele cessa de nos usar. Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor está mostrando para nós, né, o principal hoje é a gente estar na presença do Senhor, né. A gente viu no começo da semana, né, ali alguns irmãos ali, né, que estavam usando certas habilidades para conduzir, né, certos eventos e tal, e aí o irmão foi alinhar e alguns ficaram preocupados, mas e se eu tirar isso aqui, e se o evento der errado? Né? A irmã falou, olha, o sucesso do evento ele é menos importante do que o aperfeiçoamento dos irmãos. Então a gente tem que perceber, a questão não é o sucesso daquilo que você faz, mas é a questão do nosso aperfeiçoamento, uma questão de agradar o Senhor. Talvez a gente faça tudo ali certinho, todos gostem, achem maravilhoso, mas o Senhor não aprova, aí do que adianta? Né? Vai ser aquele negócio ali que fez um grande volume, né, vai ajudar as pessoas por um tempo e depois acabou. O que o Senhor quer gerar em nós são coisas permanentes. Ele quer que a gente gere nos irmãos também esses itens permanentes da palavra de Deus. O que adianta, né, a gente levar algo ali, motiva a pessoa e depois tem que ficar ali, né, sempre motivando, porque a pessoa não fixou nada, né, não ganhou nada, não ganhou realidade nenhuma interior. Né, Senhor Jesus. Então o que a gente precisa ver é que realmente o que vai nos sustentar diante do Senhor, né, são os atributos divinos que são acrescentados a nós. Né, o próprio Senhor ele quer se acrescentar a nós, e como ele tocou aqui, né, Senhor Jesus. O Senhor ele quer nos salvar da escravidão do mundo, né, Senhor Jesus. Né, ele quer dar para nós o verdadeiro milagre, né, que é a nossa transformação, né, a nossa santificação, justificação, conformação, glorificação, né? Todos os itens ali da salvação diante dele, a gente só vai receber isso por meio dos atributos divinos, né? E como ele tocou, depois de salvo e batizado, a gente passa a viver para Deus, né? Nos tornamos sua propriedade exclusiva, né? E é isso que ele desejou para o povo de Israel e deseja hoje para a igreja. Mas às vezes na nossa realidade, na hora da prática, não é bem assim. A gente ainda fica ali, né, entre dois pensamentos, ora quer o Senhor ou não quer, vai para cá, vai para lá. Né, Senhor Jesus, mas a gente precisa perceber isso. Poxa, eu fui salvo, eu fui batizado, né, o Senhor me livrou, né, assim como livrou o povo ali passando pelo Mar Vermelho, né, tudo que é velharia, tudo que nos escravizava ficou do outro lado, né, então a gente está do lado do Senhor, onde não há mais escravidão, perigo,
né, Senhor Jesus, mas muitas vezes a gente ainda quer voltar, né, lá para o outro lado, né, Senhor Jesus, mas o Senhor Ele quer nos guardar, por isso a gente precisa estar na presença dEle. O inimigo sempre quer nos enganar, né, tirando a gente da presença de Deus, mostrando para a gente outras coisas, mas a gente precisa realmente valorizar, dar importância, né, para aquilo que de fato é importante, que é a palavra de Deus, a vontade de Deus, aquilo que realmente pode nos transformar, nos dar uma qualidade de vida. Ó Senhor Jesus, então a gente não pode cair no erro, né, do povo de Israel, que viram tantas coisas e depois se esqueceram, se tornaram independentes, acharam que podiam dar passos sozinhos, né, podiam resolver as coisas da vida deles de outra forma, né? Ó Senhor Jesus. E o próprio Senhor Jesus também, né, foi esse cenário que ele encontrou, né, de independência de Deus. Ele veio ali cumprindo a palavra e a maioria não atentou. Né? Então hoje nós precisamos ser esses que atentam para a palavra, aquilo que o Senhor tem feito, né, a maneira como o Senhor tem andado no nosso meio. Ó Senhor Jesus, a gente precisa estar bem atento, né? O Senhor nos chamou para ser exclusivamente seu. E o Senhor está contando conosco. Né? A gente tem que ter cuidado para a gente não depender da nossa própria capacidade, da nossa própria sabedoria, mas a gente depender do Senhor para que Ele continue agindo, né, Senhor Jesus, né? Que a gente possa continuar tendo um coração dependente para Ele realizar o verdadeiro milagre em nós, né, que é a transformação da nossa vida, né, Senhor Jesus. Aí a gente vai cooperando com o Senhor, né, e aí a igreja vai sendo edificada, vão surgindo novas igrejas, os vencedores vão sendo produzidos, né, a nossa dupla missão, né, produzir o vencedor coletivo, né, o filho varão, né, e preparar o deserto, né, Senhor Jesus, para aqueles que virão ali, né, durante a perseguição, né, do inimigo de Deus. Ó Senhor Jesus, né, por isso você falou, não desanime, mesmo que hoje a gente esteja plantando com lágrima, a gente vai colher com júbilo. Ó Senhor Jesus, né, o Senhor Ele é poderoso, né, para nos suster, para nos sustentar, para nos prover todas as coisas, né, não vamos ficar dependendo da força do nosso braço, da nossa imaginação, da nossa maneira de fazer as coisas, mas realmente, né, ir diante do Senhor e crer que no tempo correto, né, Ele vai nos curar, vai resolver os problemas, né, Senhor Jesus, né, e vai nos ajudar, né, a estar encorajados ali para que façamos a vontade dEle, né, e possamos dar frutos com abundância, né, frutos interiores, né, mudando a nossa maneira de relacionar uns com os outros, né, o nosso caráter, né, Senhor Jesus, para a gente ser mais útil ao Senhor, né, ter mais consciência das coisas de Deus, e também frutos exteriores, né, pessoas, né, que a gente possa estar ali levando o Senhor, cuidando. Quando a gente está cuidando ali, né, de pessoas, levando a palavra, né, o Senhor Ele vai se constituindo em nós, né, Ele vai trazendo para nós direção, palavra, né, e o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso próprio ouvido. Então quando a gente vai cooperando com o Senhor nesse sentido, né, de cuidar das pessoas, né, de tocar na vontade dEle, ó Senhor Jesus, aí Ele vai realmente nos edificando, né, nos transformando, nos mostrando aquilo que é importante. Senhor Jesus, né, que o Senhor possa nos iluminar, né, abrir os nossos olhos, né, para a gente poder tocar, né, naquilo que Ele deseja. Né. Vamos nos aproximar mais do Senhor, né, procurar mais aquilo que está no seu coração, e vamos manter o nosso coração limpo, né, para a gente conseguir sempre ver o Senhor e ouvir o Senhor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, né, nessa jornada cristã. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.